amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Neste vídeo nós vamos dar prosseguimento dentro do canal Saga de Heróis à série Os Caminhos do Mar, com assuntos, conforme já dissemos, exclusivos da Marinha Mercante. No vídeo anterior dessa série nós abordamos uma das linhas mais importantes do Lloyd brasileiro, que foi a linha do Mar Negro. E neste vídeo vamos continuar essa série, começando a falar da Frota Nacional de Petroleiros, da FRONAP, da sua criação, dos seus navios na época em que lá estive, enfim, né? Apenas para esclarecer aos que não militam na área marítima, a Frota Nacional de Petroleiros, ela não existe mais com esse nome. Hoje é Transpetro. A nossa Frota de Petroleiros chama Transpetro. E nós vamos comentar sobre essa transformação, essa mudança, né? essa passagem de FRONAP para Transpetro lá no final do vídeo. Mas antes de iniciar, como sempre, aquela nossa velha solicitação para que vocês nos ajudem o canal com a sua inscrição, ok? Vão lá logo abaixo lá da descrição do vídeo, tem lá o botão de inscrever, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações das próximas publicações, e também visitem o conteúdo do canal para que vocês possam ver todos os vídeos já produzidos aqui no canal, né? O link para o conteúdo ele está também lá na descrição do vídeo. Bom, vamos lá então ver esse prosseguimento da nossa série Os Caminhos do Mar, com a apresentação da fundação e os primeiros anos da Frota Nacional de Petroleiros. Vamos lá. A primeira abordagem da exploração do petróleo no Brasil encontra-se na Constituição Federal de 1937, que já destacava a importância da exploração das jazidas em território nacional e já dava a conotação de estatização dessa atividade. No ano seguinte, em 29 de abril de 1938, pelo Decreto-Lei 395, foi criado o Conselho Nacional de Petróleo, CNP, que tinha por objetivo regular a indústria do petróleo e do gás natural. Seu primeiro presidente foi o general Júlio Caetano Horta Barbosa, que daria nome a um dos navios da FRONAP posteriormente. As tentativas de extração de petróleo em território nacional datam do final do século XIX, tendo sido feitas várias perfurações experimentais. Entretanto, somente em 1939, após a criação do CNP, que surge na região de Lobato, na Bahia, o primeiro campo a produzir efetivamente petróleo no Brasil. A partir de então, o CNP deu continuidade às prospecções e novos campos produtores foram encontrados, principalmente na região da Bahia. Em 1949, o presidente Eurico Gaspar Dutra sanciona a Lei nº 650, de 13 de março, que autorizava o Poder Executivo a abrir créditos destinados às atividades petrolíferas, incluindo também a encomenda de navios petroleiros. Foi então pelo Decreto nº 29.006, de 25 de abril de 1950, sancionado pelo presidente Dutra, criada a Frota Nacional de Petroleiros, a FRONAP, como a primeira iniciativa de porte no sentido de solucionar o problema de transporte marítimo de produtos petrolíferos no Brasil. O presidente Dutra receberia uma homenagem posteriormente, dando seu nome ao primeiro navio petroleiro da empresa. Como curiosidade, a primeira sede da FRONAP localizava-se em um prédio muito próximo ao aeroporto Santos Dumont, que ficava em uma pequena praça denominada 22 de Abril.
Em junho de 1950, apenas 2 meses após a sua criação, a Fronap já recebia aquele que seria o seu primeiro navio petroleiro, o Presidente Dutra, de 16.286 toneladas de porte bruto. Esse navio foi construído em um estaleiro de Malmö, na Suécia, e integrava um lote encomendado por um armador sueco de Estocolmo. Ele recebeu inicialmente o nome de Venus e foi repassado à Fronap logo após a conclusão da sua construção. Teve seu nome trocado para Presidente Dutra ao iniciar sua operação no Brasil. Em 1959, ele teve seu nome trocado para Anchieta e seguiu operando dentro da classe que era denominada T2. E seguiu também operando na frota de petroleiros da Fronap até 1966, quando foi desativado. O primeiro lote de 10 navios encomendados pela Fronap foram os Saltes, pequenos navios petroleiros de 1.970 toneladas de porte bruto, com propulsão a motor, destinados ao abastecimento regular dos portos menores da costa, onde havia pequena capacidade de armazenamento. Foram incorporados à frota em 1951. O nome com que foram batizados era a sigla do plano governamental da época, o Plano SALT, que são as iniciais de saúde, alimentação, transporte e energia. O primeiro deles, era o SALT 50, era de procedência alemã, o único de procedência alemã, e os demais, do SALT 51 ao SALT 59, foram construídos em estaleiros japoneses. A Fronap teve sua capacidade aumentada quando vieram se juntar aos Saltes 11 navios de maior porte, incorporados em 1951 e 1952, que ficaram conhecidos como T2, Tango 2. Na verdade, o T2 não era uma classe de navio, porque eles eram diferentes uns dos outros, né? E eu confesso que nunca consegui descobrir de onde veio esse T2, né? Se algum dos amigos que estiverem assistindo aí, por acaso souber, escreve aqui nos comentários, por favor, eu agradeceria. 2 deles eram maiores, o Caravelas e o Goiânia, de 20.570 toneladas de porte bruto. Os demais eram navios que variavam, cujo porte variava em torno de 16.000 toneladas de porte bruto, todos com propulsão a motor. Foram empregados no transporte de petróleo e derivados nas linhas de cabotagem e algumas vezes de longo curso. Foram eles: Bittencourt Sampaio, que está na foto, Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Ceará, Espírito Santo, Guaporé, Amazonas e Mataripe. Foram construídos em estaleiros da Holanda, Suécia e Escócia. Também ficou integrado ao grupo de T2 o Anchieta, que já foi apresentado anteriormente como Presidente Dutra, o primeiro navio da Fronap. No dia 3 de outubro de 1953, o presidente Getúlio Vargas assinou a Lei número 2004, criando a estatal Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, cujo primeiro logotipo é esse losango que aparece aí na bandeira. Como consequência, a Fronap foi desligada do Conselho Nacional de Petróleo, passando a constituir uma unidade da recém-criada Petrobras. Por essa ocasião, a Fronap já tinha uma frota de 10 navios da classe Salt e 12 navios T2, totalizando 22 navios.
primeiro navio para transporte de gás liquefeito foi incorporado à Fronap em 1956, o Petrobras Norte. Da primeira leva de incorporação, houve ainda mais dois, o Petrobras Sul, também em 56, e o Petrobras Leste, em 1960. Houve ainda uma segunda leva de gaseiros mais modernos que foram incorporados em 1963, que foram os três construídos no Japão: o Petrobras Oeste, o Petrobras Nordeste, que aí está na foto, e o Petrobras Sudoeste. Esses gaseiros, também conhecidos por propaneiros, por navios propaneiros, poderiam ter tanques horizontais, como eram o Petrobras Norte e o Sul, ou tanques esféricos, como os demais. Nos navios de tanques esféricos, a metade da esfera ficava aparente no convés. Tanto é que eles ficaram conhecidos como... Eles eram normalmente conhecidos como gazeiras, né? Estava chegando no pô, tá chegando a gazeira e tal. E esses que tinham tanques esféricos ficaram conhecidos como gazeira de panelinha. Pela semelhança que tinha essa semisfera, né, com uma panela. Após a segunda metade dos anos 50, com o incremento das atividades comerciais ligadas ao petróleo, um dos principais objetivos da Fronap era ampliar a capacidade de sua frota empregada no transporte de longo curso e também na cabotagem. Assim foram encomendados a estaleiros japoneses, holandeses e iugoslavos novos navios, que seriam os maiores da frota, com capacidade em torno de 31 mil toneladas de porte bruto e com propulsão a turbina. Foram os primeiros navios da Fronap com propulsão a turbina. Ficaram conhecidos como supertanques, né? Vejam vocês, nessa época, petroleiros desse porte era considerado supertanque, né? Hoje a Transpetro tem navios de cerca de 200 mil toneladas de porte bruto, né? Eram também conhecidos como presidentes, por terem o nome de presidentes do Brasil. A primeira leva desses navios foram 3 construídos no Japão. O presidente Deodoro, o lindo presidente Deodoro que está aí na foto, né? O presidente Floriano e o presidente Venceslau, eram os 3 japoneses. E mais 4 construídos na Holanda, o presidente Getúlio, Dutra, Washington Luiz e Juscelino, que entraram em operação em 1959 e 1960. Logo depois, pouco tempo depois, né, logo em seguida, em 1963, chegavam mais 2 construídos na Iugoslávia, o presidente João Goulart e o presidente Epitácio. Eram navios que ofereciam muito conforto à tripulação, com amplos camarotes, salões, enfim, eram os melhores navios da frota. Os supertanques, né, os chamados supertanques, foram os meus navios da Fronap, né? Eu estive embarcado em 4 deles. O presidente Deodoro, o presidente Getúlio, o presidente Dutra e o presidente João Goulart, que foi o que eu estive mais tempo, né? Nessa foto que aí está, eu estou no convés é uma foto tirada no convés do João Goulart, lá no estaleiro da Bethlehem Steel, em Hoboken, New Jersey, nos Estados Unidos, onde nós fizemos uma das revisões anuais em 1966. Na mesma época em que foram recebidos os presidentes, vieram também os classe-candeias. Eram navios de porte bruto em torno de 10 mil toneladas, com propulsão por motor e construídos na Dinamarca para o transporte de cabotagem de produtos refinados.
A encomenda desses navios iria não só atender ao aumento acentuado que se verificava no tráfego costeiro face ao desenvolvimento crescente da nossa capacidade de refino, como também para liberar alguns T2 para as linhas de longo curso. Esses navios, na minha opinião, eram os navios de shape mais bonito da Fronap, né? Esses classe Candeias. Tinham um porte intermediário entre os velhos Salts e os T2, né? E marcaram o início da renovação da frota da empresa. Receberam nomes de regiões produtoras da Bahia: Candeias, Aratu, Itaparica, Água Grande, Taquipe e Pojuca. Cerca de 5 anos depois da incorporação dos classe Candeias dinamarqueses, a Fronap encomendou a 2 estaleiros nacionais a construção de mais 6 navios de projeto quase idêntico aos dinamarqueses. Como os classe Candeias dinamarqueses, esses nacionais também tinham nomes de poços de petróleo da Petrobras. Assim, esses 6 navios seriam o marco inicial das encomendas de petroleiros pela Petrobras aos estaleiros nacionais. No Verolme de Angra dos Reis foram construídos o Carmópolis, o Quererá e o Caçarongongo. No estaleiro Mauá de Niterói saíram o Dom João, o Buracica e o Jacuípe. Havia navios na Fronap que estou chamando de tipos isolados, que eram exemplares únicos, não pertenciam a nenhuma classe. São eles o Gabriel da Fonseca, de 6.815 toneladas de porte bruto e propulsão motor, construído na Alemanha e incorporado à frota em 1959. O pequeno Haroldo Bastos, de apenas 1.448 toneladas de porte bruto e propulsão por máquina alternativa, construído na Escócia e incorporado à frota em 1956. O Ilha Grande tinha 10.490 toneladas de porte bruto, propulsão por máquina alternativa e foi construído no Canadá. Em 1959 foi incorporado à frota, mas foi curta sua permanência na Fronap. Em março de 62, encalhou no Recife Manuel Luiz, sendo declarada sua perda total. Havia também o Mário Dias. Era o menor dos navios da Fronap, com um porte bruto de apenas 1.023 toneladas. Inicialmente operava na pequena cabotagem e depois passou a ser utilizado como barca d'água para atender aos demais navios. Tinha uma tripulação de apenas 9 homens. Já no final da minha permanência na Fronap, estou falando aí do finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, já começavam a chegar os navios de grande porte, com capacidade muito superior aos existentes na época. Os 2 primeiros foram o Hamilton Lopes, que aí está na foto, e o Horta Barbosa, de pouco mais de 116.000 toneladas de porte bruto, construídos no mesmo estaleiro da Dinamarca. Essa então, meus amigos, foi a Fronap do meu tempo. A partir daí, a empresa continuou com sua política de expansão da frota com petroleiros cada vez maiores, né? Nos anos 70, depois do Hamilton Lopes e do Horta Barbosa, vieram os primeiros navios químicos e também os denominados VLC6, que é a sigla para Very Large Crude Carriers, navios de grande porte que fariam da Petrobras um dos maiores armadores mundiais de petroleiros. Em 1998, em função de uma reestruturação da estrutura organizacional da Petrobras, a Frota Nacional de Petroleiros, a Fronap, deixa de existir e seus navios passam para uma nova subsidiária, a Petrobras Transportes S.A.
cuja sigla foi, que é Transpetro, né? As atividades previstas para essa nova subsidiária, Transpetro, incluiriam o transporte e o armazenamento de granéis, petróleo, derivados e gás, utilizando dutos, terminais, com embarcações próprias ou de terceiros. Ou seja, o escopo de serviço da Transpetro é muito maior do que era o escopo de serviço da Fronap, que só operava os navios, né? A frota da Transpetro teria a sua maior ampliação com a criação do Programa de Modernização e Expansão da Frota, o PROMEF, lançado em 2004 como parte do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal, que além da construção de mais navios, também tinha como objetivo revitalizar a indústria naval brasileira. Como consequência, a frota da Transpetro conquistaria posição de destaque no cenário mundial, colocando-se como a maior transportadora de petróleo do hemisfério sul, e ainda colocaria a Transpetro entre as maiores do mundo na área de transporte marítimo de petróleo e derivados. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Estaremos daqui por diante alternando sempre, né, o conteúdo do canal entre assuntos relativos à Marinha Mercante, na série Os Caminhos do Mar, e outros assuntos relativos à Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, apelo para a sua ajuda, né, com a sua inscrição no canal. Apertem lá o sininho para que vocês recebam notificações, deem um like e divulguem para os seus amigos, ok? Até o próximo vídeo e um forte abraço a todos.